E hoje estamos recebendo aqui grandes lideranças. Osmar Lima, consultor empresarial, João Luiz Vargas, para sempre prefeito de São Cepé, advogado, foi presidente do Tribunal de Contas e deputado estadual, a economista e educadora financeira Janile Soares e a diretora de São Pedro e Miss Mato Grosso do Sul, Cris Alves. E o nosso assunto hoje será economia, a nossa primeira pauta, com Mário de Lima. Bom, sabemos que hoje o Brasil vive um momento conturbado nas relações com os Estados Unidos e também há um processo histórico de destruição, digamos assim, das finanças públicas nacionais. Destruição no sentido da falta de responsabilidade fiscal no que diz respeito ao elevado gasto público. Então, a pauta que eu tenho para trazer para os nossos convidados e saber a opinião deles é justamente qual é a sensação, qual é o ambiente que vocês estão percebendo nos aspectos econômicos, no que diz respeito às finanças pessoais, aos negócios e principalmente a relação entre o mercado e o poder público no que diz respeito às finanças públicas. E começamos com ele, Osmar Lima. Bom, prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Difícil da gente não sentir os impactos que estão acontecendo, né, na nossa sociedade, na nossa vida. Eu costumo dizer que a gente acaba sentindo simplesmente numa compra do supermercado, né? A gente chega lá com 2, 3 sacolinhas, já sai com R$100 e poucos de gasto. E o que a gente percebe, né, nesse âmbito? A questão da falta de um compromisso maior com a relação das questões públicas, né? A gente percebe às vezes que parece como se o governo tivesse um cartão de crédito ilimitado e pudesse utilizar da forma que fosse do seu gosto, do seu jeito. E isso é preocupante, né? Porque acaba mesmo que as pessoas não acompanhem, a economia acaba sendo afetada de alguma forma, né? João Luiz Vargas. Pois olha, de repente, todos nós ficamos tomando conhecimento dessa questão que envolve a economia do nosso país com ações de um governo fora do nosso país. É algo que, embora seja possível acontecer em outras oportunidades, mas em nenhuma forma tão intensa quanto agora. E que atinge todos nós. Municípios, estados, União, algumas empresas menos, outras mais, mas principalmente a grande preocupação que se pega hoje, Vargas, Betinho, Mários, colegas aqui presentes, é a intranquilidade que se tem com o futuro. Como vamos superar esta questão? Mas vamos superar. Janile Soares. Vivendo esse cenário nebuloso ainda, a gente tem que lembrar sempre do bolso do consumidor, do cidadão, que somos os mais afetados, né, nessa ponta. E sim, a gente sente, como o colega falou aqui, né, da mesa aqui, indo ao mercado, a gente já sente no bolso, mas as milhares de pessoas que também sentem ali, que já vem de uma renda já muito estressada, né? Já vem do endividamento, já vem do superendividamento, também temos questões que afetam demais, não só os preços. Limitada também, exato, né? Então essa renda estressada é que acaba impactando muito no nosso dia a dia, né? Não só como empresários, né? Mas também no bolso também do cidadão, né? Isso em todas as classes sociais. Cris Alves. Falar depois de um economista sobre esse assunto é complicadíssimo, né? Mas o que acontece, assim, com a minha visão entre Brasil e Estados Unidos? O problema é a nossa inflação, nosso PIB, que acaba sendo muito diferenciado aos Estados Unidos, né? Lá a capacidade de crédito, a confiança de crédito é muito maior, tanto que lá tu trabalha um mês para comprar um telefone, por exemplo, como um iPhone. Aqui, nem com 3 meses, o trabalhador não consegue comprar esse telefone. Então, a sorte é que aqui, o brasileiro reinventa, faz o bolo de pote, ele sai para a rua para vender, ele vai na sinaleira. O povo brasileiro, ele vai fazendo gerar. Se não fosse o povo, a economia estava muito pior. É o povo se reinventando e fazendo acontecer. Então, é essa a diferença. Inflação, PIB, juros e cada vez pior, né?
infelizmente. E essa taxação do Trump com o Brasil é rivalidade política, Mário? Olha, o que nós temos observado, no que pelo menos chega até nós, é que os elementos que acabam envolvendo essa discussão realmente parecem ser ideológicos, político-ideológicos. Porque nos aspectos econômicos isso não está muito claro, né? Pelo menos eu, como economista e com uma certa jornada na área econômica, especialmente na área acadêmica e de pesquisa, nós não identificamos algo relevante, pelo menos diretamente, no que diz respeito aos aspectos econômicos. Agora, existem aspectos econômicos lastreados ou relacionados à atual geopolítica, que aí existe, obviamente, elementos que vão envolver a atuação dos BRICS, o abandono do dólar na comercialização, o possível abandono do dólar em possíveis negociações entre os países dos BRICS. Bom, aí então nós temos um elemento bastante significativo no que diz respeito ao aspecto geopolítico. Do contrário, diretamente, se não isso, porque isso parece ser velado, porque é estratégico, né? Então isso não é publicizado, então fica isso muito mais dentro dos elementos de análise de estratégia internacional do que propriamente de economia. Claro que a economia é um dos principais braços desses elementos. Então, diretamente, como temos visto, os aspectos são político-ideológicos. Mas, ao fundo da discussão, ou mais profundamente da discussão, existem aspectos geopolíticos que podem trazer essa explicação. E tocando no assunto de economia, a gente não pode deixar de falar sobre desenvolvimento. Desenvolvimento do nosso país, dos municípios, o que gira a economia, né, do nosso país. Mário de Lima. O Mário é o nosso economista aqui do programa e muitas vezes a gente comenta e fala sobre o desenvolvimento dos municípios. E trazendo o desenvolvimento, eu vou pedir para o nosso sempre prefeito João Luiz Vargas, de São Cepés, deputado, falar para a gente a opinião dele como gestor público, que foi presidente do Tribunal de Contas e legislador aqui no nosso estado como deputado. João, o que tu nos diz sobre o desenvolvimento do nosso país? E o setor público trabalha em comunhão com o setor privado para girar a economia dos municípios e do estado? Nós precisamos analisar um pouco da história da questão dos municípios. Com o passar do tempo, os municípios foram assumindo obrigações que são ou do Estado ou da União. A maioria dos municípios tem a sua guarda municipal, não uma responsabilidade do município. As questões que envolvem a própria saúde, o município tem uma responsabilidade maior que deveria estar tendo, mais recursos para isso. Os municípios têm que ter uma criatividade, como tu falaste, enorme, para não deixar que a economia cada dia fique mais fragilizada nos nossos municípios. As atividades informais no município, ela cresce cada vez mais, trazendo um prejuízo para aquelas pessoas que estão na atividade informal no futuro. Não estão recolhendo previdência, enfim, mas é uma forma de criar condições para que as pessoas não abandonem os municípios e venham para a metrópole, venham para a grande Porto Alegre. Os municípios não podem estar cada vez mais penalizados porque todos os recursos ficam na mão da União, uma parcela pequena, mas deveria ser maior, no Estado ou nos estados, e muito pouco nos municípios. Essa situação não foi corrigida e não será em tão pouco tempo. Pelo que tantas lutas têm sido empreendidas para que isso aconteça e não é possível. O Mário falava dessa questão econômica e não existe economia, não existe política onde não tem a atuação da pessoa. E a economia no nosso país, ela é um exemplo. Os economistas, aqueles que tratam desta questão tão importante e que muitas vezes não são respeitadas pelos políticos. Nós vivemos, infelizmente, um momento muito triste na história desse país, quando deveríamos estar discutindo as questões econômicas
e estamos discutindo questões políticas, todas elas fora daquilo que é uma realidade brasileira. Políticas extremistas. Extremistas procurando tão somente promoção ou despromover outras pessoas. Com relação à situação dos municípios, elas são muito sérias. E temos hoje no país uma questão que, eu não quero polemizar, mas que é muito séria, que são as chamadas emendas dos parlamentares. Isso aí perdeu-se o eixo do poder público trazer as suas políticas e, por outro lado, não interessa a questão política e ideológica. A iniciativa privada tem que estar inserida dentro do contexto público. O público tem que, em várias situações, entregar para a iniciativa privada. Sem dúvida nenhuma, isso tem uma necessidade do atual estágio da economia no nosso país. Mário de Lima, Não, pergunta sua. inicialmente eu achei excelente a colocação do João Luiz, né? E a bondade do... Que isso. Mas o João Luiz, além de ser um grande gestor público, tem uma história como gestor público, como político, muito envolvida com o municipalismo, né? Então, o João Luiz é uma autoridade no que diz respeito à discussão de municípios. E em relação aos municípios, nós verificamos que, como bem colocado pelo João Luiz, hoje nós temos uma substituição da transferência de recursos públicos para os municípios em prol de repasse para parlamentares via orçamento, emendas do orçamento. Então isso realmente é um problema da nossa federalização e distribuição de recursos. Mas eu já vou discutindo com os nossos convidados. A pergunta que eu faço é: como vocês enxergam essas dificuldades nos municípios, especialmente no Rio Grande do Sul, quando nós saímos de um processo de grandes volumes de água no que diz respeito à última enchente que nós tivemos em 2024, e ainda havia uma que ocorreu em 2023 e que muitos problemas de infraestrutura naquele momento não haviam sido resolvidos, especialmente impactando muitos empreendedores no estado do Rio Grande do Sul. Gostaria de saber de vocês o que vocês estão achando desses impactos e como nós estamos, a velocidade da resolução desses problemas. Osmar Lima. Bom, eu sinceramente não tenho todo esse conhecimento e é demais poder acompanhar vocês aqui com relação a isso, mas eu admiro os nossos municípios e vejo eles se reinventando de uma forma, né, incrível. Que a gente viu ali, por exemplo, que em cidades como Lajeado, Arroio do Meio, Soledade, né, aqueles lugares ali, Mussum, que foram devastados e eles conseguem se reerguer de uma forma absurda, até principalmente pela união das pessoas, pela união do povo e alguns recursos também que eles receberam, né. Falta ainda, a gente vê que falta ainda um apoio maior ainda para que possam se reconstruir dessa forma e talvez por isso não conseguiram nem se reconstruir da primeira e já tiveram a segunda catástrofe, né, que ainda foi pior do que a primeira. Mas eu acho admirável isso, das pessoas estarem se unindo em prol do município, né? Cris Alves. Bom, quando o município cresce, o Brasil cresce. O desenvolvimento começa no saneamento básico, na saúde, na educação. Aí começa o desenvolvimento no posto de gasolina, no barzinho, naquela vendinha lá da esquina, que acaba ninguém, né, achando que, não, isso é desenvolvimento. O pessoal só dá bola nas grandes metrópoles ou Brasília, mas o município cresce, o Brasil cresce. E isso acaba gerando, né, mais para o Brasil. E referente às enchentes, eu acho que nós tivemos grandes respostas, né? Como o nosso companheiro trouxe, nós respondemos muito rápido e graças ao povo, né? O povo deu resposta rápido, como Lajeado, Mussum, Estrela, Porto Alegre, nós estamos com grandes obras. Mas, é claro, não é na rapidez que deveria ser. Nós precisamos de tudo, com certeza, do dia para a noite. Infelizmente, os gestores não estavam preparados para esse tipo de catástrofe. E eu estava à frente disso.
né? Eu passei mais de 40 dias e 40 noites dormindo dentro de um hospital, esperando o helicóptero subir e descer. Então eu sei exatamente, como gestora, eu sei que nós não estávamos preparados. Janine Soares. Agora fazendo, né, uma conjuntura aqui de todas as falas, né? Mas realmente, essa questão das enchentes que passamos, né? E digo passamos, né? Por mais que não tenhamos muitos sido diretamente afetados, a gente sabe que de alguma forma se afetou o comércio, se afetou justamente o consumo do mercadinho do bairro, né? E isso tudo a gente sabe que precisa girar. Isso tudo faz a economia girar, né? Então, são essas questões todas que foram sim afetadas, né? E que enquanto o Mário perguntava, né? Também pensei na questão da rapidez da velocidade, quanto isso aconteceu. Dessa reinvenção que diversos municípios que até se discutiu serem totalmente deslocados, né, justamente por questões de não serem mais atingidos novamente, né? Mas tudo isso eu acho que isso se resume em duas questões, né? Na criatividade, né, que já foi falada aqui, muito bem colocada, e também nessa questão desse organismo vivo que é a sociedade e a economia, que a gente precisa assim, levar isso muito em consideração, né? Que enquanto a gente tem, sim, pessoas que fazem tudo acontecer muito rápido, né? Claro que no caso das enchentes não foi na rapidez que a gente precisava. Temos a questão do poder público que precisa ainda passar por essas questões que muitas vezes são vistas como burocráticas, né? Mas que faz parte, né? A gente ainda tem que ter uma visão sobre isso, mas que faz parte. E isso tudo nos traz uma outra visão, né? De que essa velocidade ela pode ir se ajustando e que isso tudo que aconteceu também nos dá um cenário de novas necessidades, né? De que a gente tem muitas questões ainda para se visualizar e também para que a gente consiga colocar isso em prática, né? E justamente a questão da gente prevenir, né? Acho que prevenção é sempre a melhor opção, né? E para encerrar a pergunta do Mário, João Luiz Vargas. Eu vejo que essa situação que nós vivenciamos no Rio Grande, o Brasil acompanhou, das calamidades climáticas, ela trouxe algo extremamente importante, que foi a participação dos setores da comunidade, do setor público. Mas a comunidade saiu para dar exemplo para o setor público. Os empresários, por exemplo, todos eles tiveram uma participação extraordinária. Falavas ali no Vale do Taquari, que foi junto com o Eldorado, né? Que nós pegamos Eldorado, Canoas, Guaíba, mas a cidade mais, a região mais atingida foi o Vale do Taquari, embora aqui Eldorado tenha sido destruído. Os empresários saíram em campo como dizendo para o poder público, e Bárbara, companheiras dessa nossa conversa, governo, poder público, não atrapalhe, deixa que a gente faça. Nos ajude, mas deixe que a gente faça. Aí deu para nós vermos que os nossos setores de segurança não estavam preparados, não tínhamos barcos para andar ainda nas águas, não tínhamos... Melhorou depois da calamidade. Tem uma questão que a gente fala que... Como é que é? Porta arrombada, tranca de ferro. Foi arrombada a porta, viu-se que o poder público não tinha condições de trazer para a comunidade aquilo que tu falavas. Tinha que ter uma previsão do que poderia acontecer. Não, mas aconteceu em 1941. Mas não é 1941. A mudança climática, ela está acontecendo porque nós estamos destruindo o meio ambiente. Agora, a ECO lá em Belém do Pará vai ser extraordinário para discutirmos, se não for ela apenas para discutirmos palavras sem tomarmos posições. Ficarmos falando em questões políticas, ideológicas, e não na defesa do clima. Senão, o clima vai também continuar penalizando se nós não tivermos uma educação, Mário e Bárbara. Se não tivermos educação, um lixo. Começa lá dentro da tua casa. Sim, a criança já vai para a primeira infância, vai estar na escola pequenininha, mas está vendo já os exemplos em casa. Nós precisamos, nesse momento do país, de educação. Nós somos reconhecidos aí pelo mundo como país do futebol. Não existe mais. E não podemos ser reconhecidos como país da educação porque não temos tido as oportunidades que o povo exige e o poder público não está atingindo desta forma tão necessária para o crescimento da comunidade.
Ainda na rodada de perguntas, Mário de Lima. Nós já falamos das questões que envolvem a economia, as relações da economia brasileira e política com os Estados Unidos, e agora saímos de uma pauta do empreendedorismo e do aspecto que envolve o meio ambiente, especialmente no que aconteceu no Rio Grande do Sul em 2023, especialmente em maio de 2024. E as questões que queremos trazer agora são justamente aquelas que impactam diretamente o Rio Grande do Sul, mediante todo esse cenário que foi discutido até agora e descrito, que são os elementos que impactam diretamente o agronegócio no Rio Grande do Sul. Então, eu gostaria de saber a opinião dos nossos convidados em relação a isso. Osmar Lima. Bom, o agronegócio, a gente vê que falta ainda um maior apoio para esse tipo de situação, porque nós sabemos o quanto isso é importante para a nossa alimentação, para a nossa sobrevivência, enfim. E eu sinto que nós precisamos ter outros tipos de políticas que possam alimentar, auxiliar, para que eles possam se desenvolver cada vez mais nisso e também ter condições, daqui a pouco, de ter formas de também se prevenir com relação a algumas catástrofes, como a gente falou aqui do clima. A gente, quantas vezes, mesmo independente de enchentes, que a gente ouviu falar de chuvas que destruíram lavouras, que destruíram as plantações, e eles foram atingidos e não tem como se reconstruir com relação a isso. Eu acredito que falta um pouco mais de política para apoiar, sim, com relação às catástrofes e o que pode ser atingido no agronegócio. João Luiz Vargas. O agronegócio na economia do Rio Grande é tão necessária quanto o ar que precisamos respirar para viver. O agronegócio é o pulmão econômico do Rio Grande do Sul. Mas tem hoje, com o crescimento das questões negativas, ideológicas, uma bandeira que é colocada pelo participante do agronegócio e que não é verdadeira. Parece que todos aqueles que estão nessa atividade extraordinária são pequenos, médios, agricultura familiar, todos são do agronegócio. O vendedor de banana ali na esquina, ele está desenvolvendo uma atividade que começou lá, em Torres, ou enfim, seja onde for. Mas essa mácula, não. Esta forma que colocaram para que o agronegócio tenha uma posição política de direita, não sei o que, ela está equivocada. Primeiro, para quem faz essa colocação. Não podemos confundir uma atividade econômica com um partido político. Não podemos confundir uma religião. Todas as religiões têm o seu Deus, têm a sua pregação. Mas não pode ter uma posição política, mas não podemos... Os integrantes deste universo, o agronegócio, a igreja, eles têm os seus partidos. E tem que ter, nós temos que ter. Alguns dizem que não, mas todos nós temos. De uma forma ou outra, temos que votar, ou votamos em alguém. E o agronegócio precisa, nós precisamos contribuir para que ele não fique uma espécie assim, foi pintado no agronegócio, uma questão que traz o prejuízo, tu falavas agora, a falta de uma política mais contemplativa, mais efetiva. Aliás, o Rio Grande do Sul, onde, para a economia respirar, precisamos ter o agronegócio como ponto fundamental, eu não sei se não se trocou nesses últimos 3 anos, e nem fechamos 3 anos, 4 secretários da agricultura. Então, a agricultura não é prioridade para o governo do Estado. Claro que não. Se já trocou tantos secretários, e todos competentes, mas é que cada um, ao assumir um cargo público, tem uma dinâmica de trabalho muito pessoal. Então, o agronegócio tem que ser respeitado. Quem vai trabalhar nesta área tem que ter uma vivência muito grande. Secretário da Agricultura, ele tem que estar inserido no negócio. Como é o caso do IRGA, que é um instituto onde, para ser presidente do IRGA, ele tem que estar inserido nas atividades orizícolas. É isso que eu, talvez até esteja já exagerando e falando demais, e já vou diminuir as minhas participações, para dizer que, da maneira que está, nós estamos deixando de contemplar, não de ter uma atividade maior para o agronegócio, por essa questão ideológica perniciosa para a atividade, muito perniciosa. Janile Soares.
A gente sabe que o agronegócio ele não é só de agora, né, uma grande preocupação, assim como a gente também sabe que ele tem uma importância extremamente grande dentro do resultado de um país, né? Nosso PIB, ele fala muito sobre o nosso PIB, o agronegócio. E essas questões climáticas todas, né, que vêm acontecendo, a gente sim tem que se preocupar, tem que enfrentar esses problemas, mas a gente também sabe que existem outros fatores externos a isso que são fora da questão climática, como, por exemplo, a questão do câmbio, por exemplo, também acaba impactando muito, né? Então, são diversas questões que a gente tem que tratar junto com o agronegócio, né? E questões que são, sim, complexas, né, e que acabam impactando completamente todo o ecossistema que envolve o agronegócio, desde a pessoa que vende, né, aqui na banquinha da esquina, né, até o produtor, enfim, é um ecossistema gigante que envolve isso. Então, a gente tem, sim, que levar em consideração todas essas questões, né, mas, como a gente falou aqui já da questão climática, ela é extremamente relevante, principalmente para que a gente consiga, falo de novo, prever, trazer um pouco mais de previsibilidade e ações que também recomponham, né, falando melhor, né, o agronegócio como um ecossistema, né, em geral. Então, acho que é extremamente importante a gente rever algumas questões, né? Cris Alves. O que eu vou falar aqui acaba não sendo novidade para ninguém, né? Somos uma potência mundial. Somos líderes de produtos como soja, milho, café, laranja e entre outros. Mas o nosso produtor, ele esbarra na estrada cheia de buraco, na burocracia, que é muito importante, nós precisamos desburocratizar muitas coisas, né? Dar meios para os nossos agricultores. E, mais uma vez, eu volto a falar, o nosso povo tem resiliência, porque nós acordamos todos os dias antes do sol raiar e vamos dormir muito tarde. E graças ao nosso povo que nós acabamos fazendo tudo isso, porque o nosso povo é resiliente. Chega a ser triste o que assistimos, né? Nos meios de comunicação, o nosso povo, nossos agricultores, no Congresso Nacional, pedindo, pelo amor de Deus, ajude nós, agricultores. E muitos não foram ajudados. Mas falamos de desenvolvimento, economia, agronegócio, e não podemos deixar de falar de tecnologia e inovação que veio mudando o mundo desde a pandemia, né? A tecnologia e inovação não pode ficar de fora de nenhum setor. Até o agro hoje em dia está se renovando, né, João Luiz? Então, a minha pergunta para vocês é: o desenvolvimento, a economia, tudo gira em volta da inovação também, né? Estamos inovando todas as áreas do nosso país. O que vocês acham dessas mudanças que tivemos no país inteiro com essa nova era da tecnologia? Começando, Osmar Lima. Bom, eu como trabalho na área de consultoria empresarial, jamais poderia pensar diferente de que não é importante a inovação. E a tecnologia, ela é essencial, né? Mas, ao mesmo tempo, em algumas áreas percebo que o excesso da tecnologia tem tirado a humanização de algumas coisas. Já comentamos em outros momentos, né, a questão de atendimento às pessoas, de lidar com as pessoas. Hoje, por exemplo, quando a gente quer falar com alguma agência, a gente quase já não tem agência bancária, né? É tudo via aplicativo, tudo via Digital. tecnologia, tudo digital. E às vezes ainda assim a gente não consegue resolver a situação porque não tem a opção que a gente precisa. Então, trabalhando nessa área de gestão, principalmente de pessoas, que é o que eu faço, eu tenho trabalhado muito nessa questão de desenvolver as pessoas para que tenham esse acolhimento. Que nós falamos aqui da questão das enchentes e a gente viu que as pessoas precisam, né, e se apoiam nesse momento. E se nós puxarmos um pouco mais atrás, a pandemia também fez com que a gente talvez ficasse mais individualista, mas ao mesmo tempo a gente sente das pessoas que elas necessitam desse contato maior, né, depois desse tempo de isolamento. Então, tecnologia, eu acho ela essencial, importante, necessária para nós,
mas nós não podemos esquecer de investir nas pessoas, né? João Luiz Vargas. Pois olha, a história da humanidade coloca de tempos em tempos algumas coisas que parece que elas vão consumir com tudo que a gente fazia até então. Quando Henry Ford criou o motor e criou o primeiro automóvel, parece que a partir dali ninguém mais ia caminhar. Começou, tanto é que hoje já tem carro, não precisa nem do motorista. Então nós tínhamos uma preocupação, a comunidade, como falava, o povo já tinha essas preocupações. O que vai acontecer? Não, nós sabemos utilizar o automóvel, o avião, o trem, e temos a necessidade também de atender as demandas usando os nossos meios, andar a pé. O avanço tecnológico, extraordinário, ninguém de nós, por mais avançado que seja, pode acompanhar o que poderá estar acontecendo daqui a um ano. Antes eu falava que era em 5 anos. Não, a gente não tem condições. E mesmo na minha profissão hoje, a inteligência artificial, ela tem que servir para os advogados como um meio de te ajudar a corrigir o texto, algum texto. Mas também a gente está tentando, e eu não estou aqui, podia até dizer que eu poderia estar fazendo qualquer petição, qualquer coisa, usando toda a inteligência artificial. Não é. Temos que ter sempre o que tu falavas, a questão do humanismo, da humanidade. Temos que ter o ser humano como quem pode dirigir as questões. Quem pode dirigir o avanço tecnológico somos nós. Ele não pode dirigir. Mas se nós não fizermos um conhecimento amplo nesta questão que avança tanto, com a inovação que tem que estar no poder público, principalmente, e até nas residências da gente, na casa, nos contatos, mas nada ainda substitui a relação humana, cumprimentar. O que nós estamos fazendo aqui? Poderíamos ser aqui bonecos da inteligência artificial. Não. Esta participação efetiva do ser humano, ela cria uma condição muito importante. Nós temos que estudar, para não ficarmos muito atrás do tempo. Quando eu falo nós, é aqueles que têm obrigações com o poder público. O poder público não se modernizou. Os poderes públicos do Brasil não se modernizaram. Dentro do avanço tecnológico, da inovação que vive o mundo. E o Brasil vive uma inovação permanente e os poderes públicos não avançaram. Não avançaram. E falávamos aqui na agricultura, na pecuária, há uma inovação muito grande nesses setores. Embora o custo seja muito alto para que tenha equipamentos que possam trazer uma inovação para o produtor de soja. Janile Soares. Como educadora e planejadora financeira, eu vejo que todos nós vimos, né, esses últimos anos, diversas inovações, né, no lado financeiro, e a gente tem os dois lados, né, a inovação para o bem, né, mais acesso, mais tempo livre que deveria ser para a gente, né, e por outro lado, também temos muitas inovações nos golpes, né, então essa questão de tecnologia, de avanços, também trouxe rapidez, né, para essa questão também, né, então eu imagino que muitas pessoas tenham a cada dia muitas ligações de golpes, né? E muitas delas acabam sendo atendidas, né? Então, eu acho que tem que ter esse cuidado em relação a isso, né? E como educadora financeira, a gente sabe que a questão de conhecimento, na verdade, não falta justamente por causa da tecnologia, mas a gente tem que trazer justamente esse fator humano, que é olhar para cada um de nós e verificar ali a questão de que como cada um pensa, como que é o comportamento, e aqui entra também um pouco da economia comportamental, né? Então, como cada um pensa em relação a essa questão sobre suas decisões, sejam elas financeiras ou não, né? Mas trazer isso junto com a questão da tecnologia, né? Do nosso avanço tecnológico. E eu tenho o início do meu trabalho, na verdade, veio através de um blog, há muitos anos, muito antes da pandemia, desde 2007. Então, na época do blog. Então, isso foi um avanço, né? E a gente viu ali que na pandemia vieram depois as lives, né? Depois o teletrabalho, a questão de trabalhar do home office. Então, todas essas questões também, e foram muito rápidas esses avanços, né? A gente teve avanços muito rápidos. Então, tudo isso a gente tem que... Não pode esquecer da humanização, porque cada um tem a sua história, cada um tem a sua visão,
e cada um tem as suas decisões em relação à sua visão, né? Então, sempre trazer esse ponto que é extremamente importante. Cris Alves. Sabe quando eu escutei a pergunta, quando essa tecnologia e inovação, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é celular, né? Primeira coisa que vem. Mas tecnologia e inovação não é celular. Nossa sorte é que nós temos grandes startups que criam inovações diariamente na saúde, na educação e entre outros que vão inovando que vão inovando todos os dias. Mas, por outro lado, vejo uma grande falta de investimentos do setor público, né? Exatamente neste lugar. E também a falta de acesso. Nós temos uma falta de acesso, porque quem é que conseguiu já ir aqui? Quantas pessoas conseguem ir num lugar como esse? Então, existe uma falta de acesso, falta de conhecimento. Precisa exatamente de uma coisa que eu, como assistente social e gestora, especialista em gestão hospitalar, eu falo políticas públicas. A gente sempre fala políticas públicas. E essa é a palavra ideal para isso. Precisa, então, de investimento e políticas públicas para este setorzinho aí. Ainda sobre o nosso tema, eu passo a palavra agora para o nosso apresentador e economista Mário Lima fazer a próxima pergunta. Bom, estamos discutindo aqui diversas pautas contemporâneas e elementos que são imprescindíveis para a atualidade. Agora nós estamos no programa Líderes Futuristas. A pergunta que eu faço para os nossos convidados é: vocês como líderes futuristas, aqueles líderes que enxergam e participam das ações do futuro, o que vocês estão fazendo hoje para o desenvolvimento da nossa sociedade? Osmar Lima. Bom, quando a gente fala de futuro, parece que é algo muito longe, futurista, né? Só que, na verdade, a preparação de qualquer coisa para o futuro começa hoje. E é isso que eu falo nas empresas quando eu começo a trabalhar e desenvolver pessoas. Da parte que eu tenho feito, por exemplo, como líder, como consultor, tenho tentado, né? Eu digo tentado por quê? Porque eu sirvo como uma ferramenta só, que traz ideias, inovação, dinâmicas para as pessoas, mas tentado desenvolver as pessoas a serem melhores como profissionais, como sociedade, como pai, né? Às vezes quando eu faço uma mentoria com alguma pessoa, então tentando levar essas pessoas para que elas entendam que o que a gente vive hoje, na verdade, ela começa, o que a gente vive no futuro começa hoje. Então, de algum ponto a gente tem que partir, né? De começar a se desenvolver hoje. E na minha área, por exemplo, de gestão de pessoas, eu procuro mostrar para as pessoas que elas podem ter um futuro muito melhor, um futuro muito brilhante, desde que eles comecem a partir de hoje, tomar a decisão de mudar os hábitos e os costumes. João Luiz Vargas. Pois olha, eu preciso devolver ao povo do Rio Grande o tanto que ele me deu. Tanto é que me deu a oportunidade fantástica na vida de ter presidido a Assembleia, ter assumido o governo do Estado 2 vezes, ir para o Tribunal de Contas. Eu preciso devolver para a comunidade. E a forma que eu vejo depois que eu saí da prefeitura nesse segundo mandato de São Cepé é trabalhar com alguns municípios, tomara que cresçam mais, com relação ao meio ambiente. Eu que tenho trabalhado muito nesse sentido. Aliás, e aqui vou falar um pouquinho da história. Dia 5 de junho é o Dia Internacional do Meio Ambiente. Dia 5 de junho de 2021, 2 municípios do Brasil declararam situação emergência climática. Situação emergência climática. O Rio Grande do Sul teve um São Cepé. E o segundo foi em Pernambuco. Por que eu estou dizendo isso? É para me exibir? Não. É para dizer que os municípios têm que estar... Nós declarou emergência climática, o que fez? Aí tu pega os alunos, a comunidade, e começa a colocar aquilo que eu falava do próprio lixo. Mas não é... Cresceu muito essas questões que envolvem o meio ambiente com relação a essas calamidades que vieram acontecendo. Então, Mário, de forma modesta, eu tenho buscado contribuir para o futuro com relação à experiência que nós temos no meio ambiente.
que não vem de agora, já vem de algum tempo, inclusive, quando a gente esteve do país. Então, eu procuro retribuir o que me deram desta forma. Janile Soares. Bom, como economista, eu acredito muito que a ciência econômica, que quando ela é aplicada, né, na sociedade, ela nos dá retornos maravilhosos, né? Mas a gente precisa aplicar, precisa ver isso na prática, né? E eu acho que esses debates que a gente está tendo aqui já são um grande fator da gente poder desenvolver esse futuro, né? E como educadora financeira e planejadora também, procuro trazer essa consciência de futuro para hoje, que a gente precisa sim pensar no amanhã, né? Não só nas questões climáticas, mas com certeza também. Mas a gente sabe também que hoje uma pessoa se aposenta não tendo uma dignidade, muitas vezes, financeira, o que leva também não ter uma dignidade social também. Então, pensar hoje no futuro é extremamente relevante, né? Em todas as camadas sociais, em todas as classes, e também por questões de saúde pública também, né? Então, muitas das coisas poderiam ser evitadas se a gente pensasse antes, né? Então, eu trago muito essa questão da importância de ter uma renda, de gerir uma renda, dessa criatividade para fazer uma renda extra se for necessário, né? Responsabilidade socioambiental na hora de consumir também é importante, isso faz parte também relevante do meu trabalho. E a questão também, né, como empreendedora, né, uma economista empreendedora também, essa questão de não empreender sozinha, né? Então é muito importante trazer isso, que esses debates, essas conexões que a gente faz, né, impulsionem a nossa sociedade, né? Então é bem importante isso, né? E é assim que eu contribuo para o nosso futuro também. Cris Alves. Bom, como assistente social, né, eu consegui grandes avanços, primeiramente no hospital onde eu trabalho, com novas consultas, fortalecimento do SUS, nós melhoramos o hospital, nós somos um hospital, somos referência para 5 milhões de pessoas, nós atendemos mais de 1.000 pessoas no ambulatório, nós conseguimos acolher melhor, por isso que colocaram um assistente social na direção do hospital. Como uma mulher trans, nós conseguimos fazer políticas públicas hoje, por exemplo, no ADS, que é um ambulatório. Eu estou lá na frente, na ponta, acolhendo as pessoas que recebem na farmácia, tratamento de HIV/AIDS, sífilis e todos os outros de dermatologia ali, para a melhoria do SUS. Eu sou uma lutadora do SUS, eu luto por políticas públicas, a gente vem fazendo a nossa parte por amor, por carinho, pelo paciente. Então, acredito que a gente conseguiu melhorar muito para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre e entregar na ponta para o paciente. Então, como assistente social, eu consegui melhorar muitos profissionais, receber os meus pacientes muito melhor. E como mulher transexual, fazer políticas públicas para essas pessoas. E para mulheres também, adolescentes, crianças, porque não é só para essa população, é para toda a população. Mas são menos de 5%, né, Bárbara, das mulheres trans que ocupam o mercado de trabalho. Menos de 5%. Formal. E então, cargos como o meu de direção, nem se fala. Tem só 2 no Rio Grande do Sul. Eu e a Glória. Então, ser referência para essa população é necessário. E isso é que nós estamos fazendo todos os dias. O empreendedorismo foi um ramo muito afetado, os empresários foram afetados agora nas últimas tragédias do nosso estado. E eu queria que o nosso apresentador Mário de Lima puxasse este assunto, esta pauta, com uma pergunta agora. Bom, nós sabemos que o empreendedorismo no Rio Grande do Sul enfrenta muitos problemas, né? Enchente, mudanças climáticas que levam às enchentes, elementos que envolvem agora as questões de ruptura diplomática com os Estados Unidos, por meio dessas taxações que impactam diretamente
o empreendedorismo exportador do Rio Grande do Sul. Eu gostaria de saber qual é o sentimento que vocês têm em relação ao futuro do Estado, ao viver no Rio Grande do Sul, quando a gente sabe que, às vezes, um nevoeiro impede que consigamos sair do Estado através do aeroporto. A gente sabe quando vem uma chuvarada, a gente já fica preocupado pensando como vai suportar a nossa infraestrutura no Estado. Então, eu gostaria de saber qual é o sentimento que vocês estão tendo nesse momento, especialmente no que diz respeito às questões que envolvem o empreendedorismo no Estado. A dificuldade que se apresenta cada dia mais é a falta de estrutura, sem dúvida nenhuma. Agora, quando se discute um porto lá, enfim, em cidade ali próxima a Torres, é para melhorar a questão da exportação, trazer melhores condições. Mas quem é que tem que estar fazendo? É a iniciativa privada. A questão do aeroporto, por que não temos um aeroporto em outro local, onde não tivéssemos esse problema? Aqui, ao largo dos municípios de Porto Alegre. Talvez eu vá me socorrer talvez não contemple todos que estamos aqui, mas um avião estava voando, uma senhora, outra senhora, uma criança, uma menina, 10 anos ao lado. De repente começou uma forte turbulência. E aí todo mundo se assusta. Não tem quem não se assuste. E rezam, alguns gritos, e a menina quietinha. Quando passou ali, 5 minutos parece uma eternidade. Passou 5, veio outra turbulência, parou aí. Me informaram, a moça que agora estava tranquilo, podia se tranquilizar. E aquela senhora que tinha se assustado muito, olhou para a criança e disse: interessante, tu não te assustou, tu não gritou, tu não te mexeu. E a menina olhou para ela e disse assim: eu não tive nenhuma preocupação. Por quem está pilotando? O meu pai. Nós não podemos ter nenhuma preocupação com o que está acontecendo no Rio Grande, no Brasil e no mundo. Se nós olharmos lá o que está acontecendo com a morte dos nossos irmãos lá, com relação às agressões que tem em guerras que nem vale a pena a gente citar. Mas nós temos que acreditar no nosso Pai. Deus é o nosso Pai. Ele vai nos proteger, nós vamos superar todas essas dificuldades se nós acreditarmos ter muita fé. Eu falei para o Mário, eu não posso discutir economia com o Mário. Eu é doutor, você pode doutorar. E eu, um rábula do direito, mas um apaixonado pelo povo. Osmar Lima. Que dizer, eu que estou no meio de 2 economistas, então, né? Mas, falando da questão de empreendedorismo, eu acho que a situação ela poderia estar muito melhor se nós já tivéssemos, desde muito tempo atrás, uma cultura de desenvolvimento e de empreendedorismo dentro, de repente, das escolas, assim como economia, por isso que eu citei os 2 aqui, que eu fico no meio de 2 pessoas que têm um total conhecimento em economia, e eu me considero um leigo nisso, né? Mas a gente, assim como o empreendedorismo, acaba aprendendo muitas vezes na dor, né? Então, eu acredito que o que falta para que, de repente, a gente não passasse por tantas situações que a gente tem passado e tivesse outras alternativas, seria desde um tempo atrás, ou que se começasse agora, a gente ter, por exemplo, nas escolas, empreendedorismo, economia, né? Incentivo a isso, para que as pessoas pudessem trazer ideias, como o Paulo, né? O seu João Luiz falou, daqui a pouco de ter outras alternativas, ideias que pessoas que trariam e diriam assim, quem sabe a gente tem um outro aeroporto, um plano B, coisa que a gente não tinha. Então, eu acredito que vai muito mais numa cultura que nós deveríamos aplicar no nosso país, desde das escolas, para que as pessoas pudessem, a gente está evitando algumas coisas que tem passado hoje. Janile Soares. Eu acredito muito nessa palavra que eu já mencionei aqui algumas vezes, que é o ecossistema, né? Então, acredito muito nisso, amo essa palavra, ecossistema, e acredito que realmente o empreendedorismo ele é um ecossistema,
né? Que a gente precisa, é um ecossistema vivo que a gente realmente precisa estar gerindo ele e também movimentando o tempo inteiro, né? E como empreendedora também, né? Que nem já mencionei, a gente precisa trazer elementos que a gente consiga antever situações, né? Empreender é isso, passa por muita dor, passa por questões que a gente nem imaginava muitas vezes, mas que a gente também precisa estar o mais preparado possível para atravessar essas situações, né? Como ecossistema, sociedade, comunidade, acredito muito nisso. Recentemente criamos, né, eu e meu sócio, um Conexão Impulsiona, que é um sistema, né, é um movimento que a gente está fazendo de empreendedorismo, né, inicialmente na Zona Sul aqui de Porto Alegre, para que a gente possa justamente trazer essas conexões. A gente foi convidar empreendedores, bater de porta em porta, usou também a internet para isso, né, para que a gente pudesse trazer esse movimento, né, e conectar empreendedores de diversas áreas, de diversos ramos, para trazer discussões essas, como crescer, como melhorar, como gerir finanças, né? Então, isso tudo é muito importante. E vejo, sim, que a gente tem um poder enorme quando a gente se une. Esse ecossistema que a gente faz parte é extremamente importante. Cris Alves. Bom, como disse aqui, João, primeiramente, acredito que nós vamos conseguir, sim, avançar em muitas coisas, mas nós precisamos mudar um pouquinho a nossa mentalidade. Nós precisamos começar a planejar, né? Como disse ali a economista, então é ótima, né? Nós precisamos planejar um pouco as coisas. Isso, nós já passamos daquele momento, não sabemos mais o que fazer, né? Esperar acontecer, Jamile, né? Esperar acontecer as coisas. Eu acho que agora nós estamos em outro momento, é começar a prever as coisas. A questão dos nossos gestores, novamente. Eu acredito que nós somos ótimos gestores. A gente precisa sempre fazer provocações, né? Para poder sempre melhorar. Mas, Bárbara, tu sabe muito bem que eu tô sempre lá, incomodando para uma melhoria. E nós vamos continuar aí incomodando eles para melhorar. E 1 hora de programa passa correndo, né, gente? A nossa estreia com esses grandes debates aqui passou muito rápido. E, Mário, temos 1 minuto para encerrar. Mário, eu quero que cada um dos nossos convidados deixe aqui rapidinho o seu contato, aonde o nosso telespectador te encontra. Menos de 1 minuto, gente. Vamos começar pelo Osmar Lima. Bom, eu me encontro então no Instagram, Osmar Lima Gestão Oficial, e também no WhatsApp 51991-411917. Janine. Bom, para me encontrar, sou a economista de batom. Olha Trabalho, trabalho com educação e planejamento financeiro, projetos nessa área. Também trabalho com a GB Multifinance e agora com Conexão Impulsiona, que é esse movimento. E que no vermelho fica só a cor do batom, a conta não. Que legal. João Luiz. Eu poderia dizer que era a barba, né? Identificando com o batom. Não, é 051 980 41 87 40. João Luiz é advogado também, né? Cris Alves. No nosso Instagram, CHRS, Alves com 2 L's, Cris Alves Oficial. Segue lá, gente. E não esqueçam, sou candidata a Miss Brasil Trans. Então, pessoal, nos ajudem. Logo vem uma votação por aí. Segue o time, Cris Alves, e vamos fazer e vamos crescer aí esse time. Eu, Bárbara Susan, agradeço a companhia de todos vocês e passo para Mar de Lima. Agradecer a presença dos nossos convidados, um debate de grande nível, de alto nível e de grande contribuição para toda a sociedade gaúcha. Nós nos despedimos e agradecemos e esperamos que vocês nos acompanhem. Te esperamos no próximo Líderes Futuristas.